Salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Alexandre Herzog, aqui, psicólogo, gestalt terapeuta. Salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta, aqui com você no canal Ações Criativas, para conversar aí sobre a nossa percepção enquanto a gente joga xadrez. E hoje destacando o tema, nuances ocultas do cálculo enxadrístico. Então, se lhe interessa, já me acompanhe depois da vinheta. Muito bem. Temos aqui o recorte de uma posição aleatória de uma partida para a gente dar uma olhada, né? E nessa posição a gente vai calcular um lance. Para poder calcular um lance e entender o que há de ocultos, né? A gente vai fazer algumas reflexões, né? Primeiro, responda para mim, você preferiria jogar isso aqui de pretas ou de brancas? Você vê alguém em vantagem? Esse tipo de pergunta você tem que ter em mente, né, a resposta para esse tipo de situação para trabalhar com a ideia de cálculo, certo? Então, o que normalmente nas aulas aí que você vê dos GMs, eles recomendam você fazer? Uma leitura inicial, reconhecer o que existe na posição, e aí, a partir disso você vai captando as nuances. No caso aqui nós estamos com a visão das brancas, né? E aí nós vamos acreditar que podemos vencer essa partida, né? Então a gente poderia começar assim, ó. Vamos comparar os reis. Nenhum deles está na melhor da sua segurança, mas talvez você concorde comigo que o rei branco tem um pouco mais de chance, né, de se defender melhor. Inclusive essa peça aqui que o defende também ataca o rei inimigo, certo? Vamos analisar as damas como um segundo elemento. A dama preta está ligeiramente mais ativa, né? Porém, a dama branca estando aqui, né, ela pode acessar esta casa, né, porque o último lance jogado foi esse aqui. Então a gente começa a entender das nuances observando esses fatos. Ó. Esse peão, em 2 tempos, após 2 lances, será promovido com cheque. E esta torre, inclusive, caso o nosso rei faça um movimento assim, né? Essa torre pode vir depois aqui, ó, e capturar a dama. Então a gente começa a entender as nuances aqui e descobre que o tempo nessa situação aqui é um fator determinante, pois em 2 lances as pretas vão coroar e trazer grandes ameaças. Então, as brancas, que têm a vez no seu cálculo, têm que considerar isso. Essa é uma nuance importante. Não pode dar tempo para as pretas. Então, na partida, foi jogado esse lance aqui. Esse lance aqui
faz uma rápida conexão com esse ponto aqui, ó. Então, é uma forma de tirar o foco do jogador de pretas aqui da situação que ele está tentando, né, manifestar aqui no tabuleiro, que é a promoção. A gente colocou uma ameaça maior, que é o checkmate imediato, certo? Então ele defendeu assim. Agora entra um segundo momento. Ó. Essa torre defende aqui, essa outra aqui protege essa casa e segue atacando aqui. E você tem a dama, né? Agindo aqui, ela pode vir para cá, por exemplo. Né? Não que isso seja bom, esse lance em específico, né? Mas esse é o cenário. Enquanto as brancas ainda têm essa diagonal aqui, brancas têm esse ataque da torre, né? Que caso movimente o peão, libera aqui, né? Só que nesse momento a dama defende. Então, uma forma de jogar essa posição é seguir aumentando a força do ataque. Com esse bispo aqui, além do cheque, se coloca uma nuance extra. O rei está completamente cercado e sob ameaça. Então, essa peça ou essa outra aqui estão condicionadas a capturar esse bispo. Diz-se disso que a gente fala que isso é uma situação de lance forçado no xadrez. Então, na partida foi jogado a dama, porque caso viesse com a torre, né, se vem a torre aqui, e imediatamente se dá um mate aqui, né? Então foi jogado com a dama. Aí se capturou. E aí entra uma situação, ó. Aí se capturou e entra uma situação, ó. O tema do desvio segue presente. Se a torre capturar aqui, dama dá o mate aqui. Né? E se não capturar essa dama, não adiantou de nada jogar aquele bispo ali, né? Agora o peão avança mais uma casa e ele está a um lance de atingir o seu objetivo. E agora aqui entra um exemplo para nós de outra nuance interessante, ainda dentro desse aspecto do tempo. A busca pelos lances diretos. Então, o que eu disse para vocês lá no início? Esse peão aqui agora está influenciando, né, cortando essa casa do rei, né, e esta casa e esta outra são cortadas pela dama. Ele sofre o cheque aqui. Né? O rei, ele não pode vir para cá também por causa do bispo. Então, novamente, é uma situação em que a gente está colocando o adversário a obrigatoriedade de jogar, né? De agir em cima de onde aconteceu uma ameaça real. Então ele tem que capturar isso aqui. E aí repare que esse bispo ataca essa dama aqui. Supondo que não houvesse nada melhor para as brancas fazer depois desse cheque aqui, ó,
a dama conseguiria capturar esse bispo. Opa, esse bispo aqui. E ainda que a torre capturasse aqui, a dama poderia ficar aqui defendendo essa promoção, né, até os reforços chegarem, certo? Mas então na partida aconteceu esse lance aqui, né? E aí, com isso, esse peão que estava antes aqui e agora está aqui, não está mais trancando o caminho da dama. Então, ela foi lá para cima e deu um mate, porque esse rei não pode fugir para essa casa, a qual é ameaçada pelo peão. Certo? Então aqui, pontos para que a gente possa refletir. É sempre importante realizar uma leitura da posição. Mas nós somos um organismo humano vivo, certo? Realizamos leituras perceptivas daquilo que está no nosso campo de visão da nossa maneira, né? O computador, por exemplo, em um nanosegundo ele pode ter visto milhares de posições. Nós precisamos de algum tempo para reconhecer todos esses detalhes. Então, o fator tempo ele é importante nesse sentido. O tempo que a gente precisa se dedicar para sentir a posição, para perceber as ameaças, as nuances, né? Quando a gente trata do ritmo clássico, a gente tem uma quantidade de tempo muito maior à nossa disposição para perceber tudo isso e aí planejar nossos movimentos. Quando a gente vem para o xadrez rápido, esse tempo é pelo menos metade. Então, esse processamento mental tem que estar muito bem estabelecido lá no ritmo clássico para que a gente possa fazer isso no ritmo rápido com qualidade ainda. Mas eu gosto de bullet, eu gosto de blitz. Pois então, novamente, você tem que ter o processo em si bem estabelecido na sua mente, no seu organismo, para conseguir fazer naturalmente nesse ritmo. Porque em bullet e blitz você tem de 1 a 5 minutos. Né? Você vai trabalhar boa parte do tempo com um aspecto intuitivo que vai se basear no seu treinamento de cálculo, sua experiência de cálculo que você tem lá do xadrez clássico, que é um xadrez onde você pode fazer as coisas com calma. E isso, a quantidade, a repetição, né, dessa prática forma a habilidade de fazer a leitura da posição, fazer os cálculos, escolher planos. Porque do ponto de vista emocional, o fator tempo ele coloca contra você, né, um adversário a mais. Então, fazer uma decisão importante de modo apressado pode sim prejudicar o seu processo, né? Ainda mais se você for uma pessoa que tem um perfil de um processamento mental um tanto mais lento. Então essas são as nuances do fator tempo envolvendo o jogo, né? Aqui na partida, na posição especificamente, o fator tempo também foi uma nuance presente, né? O oponente tinha uma proposta ali que promoveria um peão em 2 lances. Então, essa informação, estando aqui na sua mente, em 2 lances ele vai promover. É algo que você tem que carregar com você e estar alerta. Isso pressiona você. Isso pressiona você. Você tem que lidar com essa pressão na escolha do seu lance ali.
E aí, se você tiver que fazer esse lance, tiver 1 minuto para fazer ele, com essa pressão, é uma coisa. Se você tiver 5 minutos para fazer esse lance, nesse contexto ali, é outra coisa. Ah, se você tiver meia hora para jogar somente esse lance, essa combinação aí, aí a chance de você achar ela é mais fácil. Então é uma reflexão interessante. Né? E no cálculo sempre há os recursos. No cálculo sempre há os recursos do adversário. E também há, em alguns momentos, né, a questão do lance forçado. Colocar a obrigatoriedade de jogar para o adversário, de fazer uma jogada que é ruim para ele. Né? Isso em situações como essa, em que o adversário tinha um plano para ser resolvido em 2 lances, é importante para você conseguir realizar o seu. Porque se ele tiver a opção de não fazer o que você propôs a ele fazer, aí ele tem um tempo para mover o peão uma casa à frente. Então perceba a conexão desses temas. Né? Se eu tivesse feito lances aleatórios, eu estaria tendo que lidar com uma dama aqui ao meu encalço, certo? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje para você e eu pensarmos aqui, né? Tudo que envolve o cálculo do xadrez, né? E a intenção é que esse material possa ter ajudado você a entender a conexão que tem que existir entre os lances, né? Porque a gente vai estar sempre manifestando algum objetivo. Né? O checkmate é o objetivo principal do jogo, né? Mas um cálculo enxadrístico pode existir por outros motivos. De repente você quer formalizar o domínio da casa D4, por exemplo, e precisa fazer meia dúzia de trocas ali. Você vai precisar calcular de modo que todas essas trocas, no final delas, a posição que surja seja favorável a você, senão não adianta nem começar, certo? Então aqui, com esse exemplo, a gente procurou trazer nuances, né, perceptivas que envolvem o cálculo enxadrístico. E se você quer aprender a fazer cálculos enxadrísticos mais precisos, quer entender mais sobre o jogo, indico para você o método 6 pilares, cujo link está na descrição aqui do vídeo. E vamos supor que você está ali performando com 3, 4 pontos em 5, em 6, nos torneios de rápidas aí que você participa. Quer dar um salto de qualidade, entender como você percebe, como você está lidando com a sua emoção durante esses contextos aí, temos a consultoria Centro do Jogo também, link na descrição, certo? Um grande abraço, então, gratidão pela presença aqui comigo mais uma vez, e é isso aí. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre nela está.